Bom, agora a gente vai falar de economia. O emprego na indústria brasileira teve uma queda de mais de 5% nos primeiros 6 meses deste ano. A retração é reflexo da crise na economia. Mas qual é o impacto, dessa situação aqui no Rio Grande do Norte? É para falar sobre isso que eu converso agora com a gerente de Economia e Estatística da Fierne, Sandra Cavalcante. Bom dia, Sandra. Bom dia. Quais são os impactos, essa crise, essa retração que a gente vê na economia em todo o país também tem reflexos aqui no Rio Grande do Norte? Sim, a crise se reproduz também no Rio Grande do Norte, em todo o país, inclusive no Rio Grande do Norte. Sobre essa pesquisa da qual você está falando, eu gostaria, em primeiro lugar, de esclarecer que não existem dados abertos para o Rio Grande do Norte na pesquisa industrial mensal de emprego e salário. Você diz dados específicos do IN? São mais de 5.500 empresas e 18 setores, mas não tem esses dados, o Rio Grande do Norte deve estar incluído. Por isso, a gente afere o desempenho, o comportamento do emprego por indicadores alternativos. Aí a gente consegue ver que a situação do Rio Grande do Norte é diferenciada em relação ao conjunto do país, Por exemplo, quando a gente pega essa pesquisa de emprego e salário, a PIMES, a gente vê que o setor que está mais afetado é a cadeia automobilística, ou de meios de transporte de uma maneira geral. Então, nesse momento, felizmente, a gente tem que dizer felizmente que nós não temos uma indústria automobilística. E a outra é de componentes eletroeletrônicos, produtos de informática, a gente também não tem essa cadeia. E um outro Hoje, setor... quais são os setores daqui do estado que estão sofrendo mais as consequências dessa crise? Um terceiro setor que está mais afetado em todo o país, aí o Rio Grande do Norte, aí se reproduz bem no Rio Grande do Norte, é o setor da construção civil, E aí a construção civil, aqui no Rio Grande do Norte, nos primeiros 6 meses, ela já perdeu mais em torno de 3 mil vagas com carteira assinada. E aí você tem também uma cadeia, Toda a cadeia de insumos para a construção civil, cimento, rochas ornamentais, madeira, cerâmica, telhas, tijolos, tudo isso é afetado. Atingindo a indústria, atinge toda essa cadeia, toda a cadeia, varejo, comércio, atacado. Varejo, exatamente. Sim. Nós temos uma arte com algumas informações, são as informações gerais, em relação, vou pedir para que o pessoal coloque para a gente observar, e aí eu vou pedir que você avalie aqui conosco, Olha só, a indústria no Brasil, em relação aos empregos, de janeiro a junho, houve aí essa redução de mais de menos 5%, nos últimos 12 meses, menos 4,6%, em junho, menos 6,3% em relação a junho do ano passado. Na sua avaliação, são números elevados? São números bastante elevados. Se você pegar janeiro até junho, mês a mês, em nenhum mês há resultado positivo do emprego, E ela se acentuou em maio e em junho. Foi 1,1%, menos 1,1% em maio e 1% em junho. Então a gente nota que está se acentuando. E essa situação não é recente. Se você pega desde 2013 que vem caindo pouco a pouco o emprego, porque a crise na indústria ela é desde 2011, com o câmbio, o real mais valorizado em relação ao dólar, isso prejudicou a indústria. E agora se acentuou por conta da situação do país, então ela ficou mais pressionada. Aqui no caso, além do setor da construção civil, o setor de vestuário também tem sido bastante prejudicado? Olha, sim, e porque, sobretudo, texto e confecção consome mais energia por conta do custo elevado da energia elétrica, Mas um dado interessante sobre o Rio Grande do Norte, a Fierne Federação das Indústrias, faz mensalmente uma sondagem industrial em que o próprio empresário é ouvido e ele avalia o desempenho da economia e do seu setor. E são médias e grandes e também pequenas empresas. E o que a gente nota, se você abrir por porte, a gente vê assim, que as médias e as grandes indústrias extrativas e de transformação, aí a gente tira a construção, a gente percebe que as médias e grandes se estabilizaram em relação ao ano passado. Claro que não é uma situação positiva, mas ela não foi muito afetada, ela praticamente conseguiu manter aquele padrão do ano passado. Inclusive os estoques de produtos finais equilibrados nos últimos 3 meses, ao contrário do resto do país. Mas as pequenas, que são as de menos de 50 empregados, essas estão muito afetadas. São as que estão sofrendo mais, São as que estão sofrendo mais. Reduz equipe.
Reduz produção. Reduz produção, exatamente. Ela é obrigada a reduzir a produção porque ela tem uma insuficiência de capital próprio para financiar a sua produção, para comprar matéria-prima. Ela precisa do sistema financeiro. E a disponibilidade de crédito está difícil, né? E a inflação está alta. Né? Então, nessa sondagem da Fierne, a avaliação trimestral para essa pequena empresa, o principal problema do trimestre foi exatamente o custo da matéria-prima e o custo da energia elétrica. Enquanto para pesou mais. Exatamente, para a alta não, foi elevada a carga tributária como sempre foi. Então a gente nota que está a situação, inclusive o nível de estoques de produtos finais das pequenas empresas está extremamente baixo e das grandes está bem equilibrado. Significa que a leitura que a gente faz é que se essas empresas tivessem melhor acesso ao crédito, elas poderiam estar vendendo mais, produzindo mais e vendendo mais, né? Isso a situação faz acentuar o pessimismo. Sandra, inclusive nós temos uma outra arte, né, que vai mostrar justamente esses números em relação aos setores, né? Olha lá, os setores com maiores cortes, máquinas e eletrônicos, menos 13%, né? Produtos de metal, menos 11,8%, meios de transporte, menos 11,4%, máquinas e equipamentos, menos 8,9%, vestuário, menos 6% e alimentos e bebidas, menos 3%. Esse setor de alimentos e bebidas também atinge muitas empresas daqui, né? Atinge, aí seriam duas coisas. Eu diria que é influência da baixa sazonal do setor sucrocoleiro no Nordeste, que aí a sazonalidade, ou seja, a época de produção, né, de açúcar e álcool é diferenciado da Bahia ao Sudeste, né, para o Nordeste, é período, certo? Então, de janeiro... A gente está em qual período agora no Nordeste? A gente agora já está começando a contratar para moer em agosto, julho, agosto, né? E vai até dezembro, né? Então, aí depois disso ela começa a dispensar o pessoal. Né? Então, as dispensas aqui no Rio Grande do Norte refletem, se você fizer um balanço do emprego da indústria de transformação, dá uma queda muito elevada, mas isso é sazonal, certo? A nossa alta, assim, quando começa a contratar é no segundo semestre, né? E todo o Nordeste. Então, aí tem uma influência do Nordeste, eu acredito, uma influência. A segunda, eu diria, é época de inflação, né? Aumenta o emprego, diminui a renda, então a população começa a cortar o consumo de produtos mais sofisticados. Sandra, para a gente concluir, há perspectivas positivas em todo esse cenário? Acho que há. A gente tem que ver aí uma oportunidade, uma janela de oportunidade que é o câmbio, né? O câmbio está voltando a ficar favorável. Isso é um sinal extremamente positivo para a indústria, porque ela pode substituir o que ela vinha importando, né? Até tem empresas, setores industriais com linhas de produção parada, porque saía mais barato importar do que produzir. Então, o que ela vai fazer? Ela pode substituir. É bom para o turismo também, para a construção civil a longo prazo, né? Se é bom para o turismo, é bom para a construção civil. Atinge vários setores, então, temos, né? Aí uma janela de oportunidade que pode ser aproveitada. Tá, ok. Então, eu conversei aqui com a Sandra Cavalcante, que é gerente de Economia e Estatística da Fierne. Muito obrigada pela presença aqui no Bom Dia. Bom,